gente! Como esse fim de ano foi cheio de coisas e a gente deu uma sumida, a gente resolveu fazer esse vídeo para entrar no comecinho de janeiro e a partir dele a gente vai fazendo mais vídeos curtinhos com dicas de férias e dúvidas que vocês vão mandando, né? Isso, já tem pedidos, né, Di? Então, já tem bastante coisa que a gente está recebendo, alguns assuntos principais. E a primeira coisa é do filho que repetiu de ano, Mamoca. E daí tem bastante mãe mandando, tem bastante filho mandando no Snap. Tipo, meu filho repetiu de ano, socorro. Repetiu? Nós vamos dar 3 dicas de como você começar bem o ano para que isso não aconteça novamente. Isso. Tá, para começar que assim, repetiu, já foi. Então, olhar para frente agora e aproveitar as férias para preparar a família toda e principalmente o seu filho que repetiu de ano, para ele começar o ano letivo bem. Não cometer o erro, 2 erros fundamentais. Um de achar que porque ele repetiu, então vai ser tranquilo porque ele já sabe a matéria mesmo. Isso não é verdade. E segundo, de esperar até o segundo semestre para começar a tomar providência para que ele tenha um final de ano de 2017 mais tranquilo. Então, assim, a hora é agora mesmo, durante as férias, e não é só porque ele repetiu, mas porque, assim, se você já sabe que ele teve alguma dificuldade com o estudo, então o ideal é já entrar o ano letivo num clima diferente. Uma coisa principal também, que a gente tá vendo muito, são as mães se desesperando tanto que daí o filho nem tá vendo necessidade de assumir isso como um problema dele. E também não ter a ilusão de que o susto de repetir já basta para ele ano que vem se corrigir. A gente continua com a visão de que repetiu, pronto, agora vamos seguir em frente. Mas o ano que passou que ele repetiu é muito válido para aprender com o que ele deixou de fazer, o que ele tem que fazer diferente pro próximo ano. Não, na verdade é checar se ele consegue perceber. Então, sentar com seu filho e pedir para ele fazer, por escrito mesmo, uma lista de 4 coisas que ele acha que fez ou deixou de fazer no ano passado, no ano passado, para repetir. E daí depois você fala para ele fazer isso, deixa um tempo para ele fazer, depois senta e checa, vê o que ele escreveu. E daí, a partir dessa lista, você deixa mais um tempo para ele escrever uma segunda lista de coisas que ele vai fazer diferente nesse ano agora que está começando, para que esse ano seja diferente e tenha um final feliz diferente. Tá muito diferente, né? Super diferente, ninguém quer igual repetir. Tá, então uma listinha, né, do que ele fez ou deixou de fazer que gerou a reprovação e do que ele vai fazer agora que vai gerar um ano mais produtivo e com um bom resultado. Para de criar desculpas para ele justificar porque ele repetiu. Isso, ele repetiu porque ele não se esforçou e não estudou o suficiente, a base é essa. Então não precisa você arrumar desculpa, ele é imaturo, a professora não era boa, ele não gosta de tal matéria, né? Não cria você as desculpas para ele, mas foca no que precisa fazer para conseguir ir bem. Mãe, pai, tia, responsável, parem de falar, ele foi bom porque ele precisa amadurecer, ele não tinha amadurecido ainda. E primeiro porque isso para ele vira uma desculpa assim, então não era nada que eu podia fazer mesmo, eu não amadureci. E segundo porque, vamos lá, pensa bem, ele vinha até o ano anterior, ele acompanhou a escola, ele passou de ano. Ele de repente ele não amadureceu, só o ano passado. Nos outros anos, entendeu que não tem, na verdade assim, é uma maneira de amenizar a angústia dos pais, a gente entende, mas é uma mensagem muito ruim que a gente passa pro filho quando a gente fala isso, que foi bom porque assim ele amadurece. Ele não tem que amadurecer para ele acompanhar e se esforçar e se dedicar o suficiente para ele conseguir passar de ano. Não precisa amadurecer para isso, para assumir essa responsabilidade. Eu repeti ou uma pessoa, não sei se a mãe fala isso, mas ou o vô que morreu. Porque às vezes a gente escuta também, a mãe já vendo e falando, não, mas é que aconteceu uma coisa em fevereiro, daí o filho repetiu. Ou porque a gente mudou de cidade. Nenhum fator isolado geraria esse final. Não faz a mínima diferença qual foi a matéria que gerou
a reprovação dele. Porque por uma matéria é muito difícil um aluno repetir por uma matéria. Se ele foi bem em todas as outras, é bem difícil ele repetir. Normalmente é um acúmulo de ir mal em várias matérias, que na verdade é o ponto que a gente sempre bate de que, então, na verdade, o que precisa mudar é o modo como ele está estudando, como ele está... Assim, eu faço uma relação, tem um livro que chama O Seu Próximo Erro Pode Ser Fatal, que a parte que eu mais gosto é que ele explica que não existe caso da queda de avião que tenha sido gerada por um único erro. É sempre uma combinação de fatores que vão se juntando e isso gera a queda do avião. Nenhum dos fatores isoladamente o avião cai. teria derrubado o avião. E é a mesma coisa. Então, assim, não foi a equação que fez com que seu filho repetisse. Então, a gente está no meio de um calor aqui, gente, que deve estar todo mundo, né? Porque nós estamos no meio do verão. Então, tem uns bichinhos voando aqui. Então, assim, não importa qual foi a matéria, a dica para agora, para você fazer durante as férias, é colocar o seu filho para ler. Ele precisa ler. Pode ler jornal, revista de assunto que ele goste, mas ele precisa começar a ler. Não tem nenhuma matéria e que ele vai conseguir ter desempenho melhor se ele não aprender e não gostar, não se acostumar, criar o hábito de ler. E nada melhor do que aproveitar as férias para isso. E aí muitas mães podem estar rindo, pensando assim, tá, muito fácil falar para ler. Mas se ele gostasse de ler, talvez ele nem tivesse sido reprovado. Então, mas só que ler não precisa inicialmente começar porque gosta. Ele precisa começar para criar o hábito. Então vamos inverter isso daí. O seu papel, mãe, pai, é ajudar seu filho a criar o hábito de leitura. Então pensa um pouquinho, não importa a idade dele, mas lembra de quando ele começou a escovar o dente ou na pré-adolescência, que ele não queria escovar o dente. E você, sabendo que era um hábito saudável e necessário, você fez a sua parte para que ele criasse esse hábito. É assim que é a leitura. Então durante as férias, você vai determinar, pode começar com 2 dias da semana. Então 2 dias da semana, meia hora em que a internet está desligada, televisão, tudo desligado, e a única opção de atividade que tem para fazer é ler. E qual que é Pode ser dois levas de 15 minutos com intervalo de 5 no meio. Isso, pode ler 15 minutos, para 5, ler mais 15. Tá bom, meia hora por hoje. No outro dia, faz a mesma coisa. E qual que é a maneira de você conseguir que seu filho leia? Então, primeiro, uma coisa não precisa discutir, é só determinar, combinar. Gente, então, aqui em casa, por exemplo, terça e quinta, das 7h30 às 8 da noite, vai ser horário de leitura. Desliga tudo e, agora vem a pegadinha, você mãe, pai, responsável, provavelmente você vai precisar também, nesse período, ler. Alguma coisa sua, não dele. Não é ler pra ele, a não ser que ele ainda esteja sendo alfabetizado, né? Assim, o contar pras pessoas, né? É contar, né? Na verdade, assim, pode contar ou não é uma coisa que você... Às vezes contar alivia, às vezes as mães contam tipo, o castigo do filho é a mãe contar que ele repetiu. Mas assim, isso não vai surtir efeito nenhum, porque ou ele, de tanto ouvir você contar que ele repetiu, ele vai assumir isso como um fato da vida, tipo assim, como eu sou baixa e tenho cabelo escuro, ele é repetente. Vira um fato muito trivial, assim, que não tem problema nenhum. Agora acho que pode ter uma mensagem boa no fim. Não, mas tudo isso é ótimo. Não, sim, mas uma mensagem tipo, vai dar certo. E não existe o cérebro que não muda, ou ele é assim, ele não aprende. O cérebro de todo mundo muda a qualquer momento. Então, sempre dá tempo de mudar, não é porque ele repetiu esse ano que para sempre ele vai ser um mau aluno, mas é porque ele repetiu esse ano que a partir de agora eu tenho que ter uma atenção especial para reverter esse quadro, porque a partir disso é mais fácil ele cair do que subir, né? Então, mas tem uma coisa que eu acho que assim, se você quer que o seu filho mude, e nós estamos aqui exatamente para oferecer ajuda para que você, responsável, mude. Você não vai conseguir que ele tenha uma atitude diferente se você não mudar a forma como você se relaciona com ele e como você cobra os estudos. E como você mostra que acredita, que isso também é... Então, é uma forma diferente. Acreditar que ele é capaz. E isso acho que é um desafio muito grande para os pais. Porque como ele acabou de ser reprovado,
Imagina que nossa dica, uma coisa muito importante para você fazer, é mostrar para ele que você acredita que ele é capaz. E aí não é que ele é capaz de estudar, que ele é capaz de assumir responsabilidade. Foi um conjunto de fatores. Vamos fazendo. Então vai, você fala isso. Então assim, ó. Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, pode curtir lá embaixo, compartilhar nas redes sociais, se inscrever no nosso canal aqui e assistir mais vídeos aqui também. Então tchau, até a próxima.